registrado e gravado, para quem não conseguiu entrar, por causa do sábado. E a gente vai falar de 2 assuntos, tá? Que tá lá nos últimos encontros. Eu deixei os 2 encontros de alergia e de doença autoimune para dar na terça, justamente porque eu imaginei que nem todo mundo ia entrar. E como não era o dia real da disciplina, eu coloquei os assuntos que eu julgo mais pesados e mais importantes em relação a esses. Então, a gente vai falar um pouquinho da parte de imunohematologia. A gente vai revisar também falando do teste de Combis nessa aula de imunohematologia, tá? E o próprio nome já diz, né? Imunohematologia é o momento onde se cruza, né, esses 2 grandes setores, ou essas 2 grandes disciplinas, né, que falam sobre a parte laboratorial, né, que é a imunologia e a hematologia, tá? Uma sobrepõe a outra nesse sentido, quando a gente fala dos grupos sanguíneos, certo? Porque justamente a gente separa, né, os RHs, o sistema BO, esses 2 são os principais. A gente tem outros sistemas também de reconhecimento de hemácias, mas os 2 principais, né, são o sistema BO, né, e o sistema RH. Então, quando eu falo desses grupos sanguíneos, eles vão estar conectados ao que a gente chama dos antígenos eritrocitários. Lá na membrana da nossa hemácia, né, a partir do cruzamento, né, genético e do que vai estar lá na genética do indivíduo, ele vai ter antígenos que vão estar lá na superfície da hemácia. E a gente tem diversos antígenos lá, recobrindo essa membrana dessas hemácias, e que são importantes, né, justamente para a gente qualificar, e porque também a gente vai ter, né, a necessidade, muitas vezes, de que eu tenha doação sanguínea, né? O foco, né, muitas vezes, do estudo desses antígenos eritrocitários, ele está vinculado, né, a essa possibilidade de doação, né, do indivíduo ser receptor ou não ser receptor, e a gente parte a partir dessa ideia de ser receptor ou não, a partir, né, do que o indivíduo e o sistema imunológico daquele indivíduo que está doando como é que ele vai reconhecer aquela hemácia, se vai lidar com aquela hemácia como algo novo e algo que tem que ser destruído, ou algo, né, que faz parte do organismo. Tudo isso depende da forma que foi agrupado e da forma que tem contato com esses antígenos eritrocitários. Então, eles estão presentes na superfície das hemácias humanas, são antígenos que são constituídos por açúcares ou proteínas, ou a junção de açúcares e proteínas, são reconhecidos, né, e determinados geneticamente, né? A gente vai ter esse traço genético, tanto que uma das formas antigas, né, de tentar associar a paternidade dos indivíduos era o cruzamento do grupo sanguíneo, né? Isso não pode ser 100%, porque a gente sabe que tem a questão de recessivo, dominante, né? Mas, obviamente, se a mãe é AB, né, e o pai é AB, o filho não tem como ser grupo O, por exemplo. Né? É um tipo da coisa que a gente teria, né, como distinguir relacionando o grupo sanguíneo. Mas, por exemplo, se a mãe é A e o pai é B, e os 2 podem ser recessivos, o filho pode, né, por cerca de possibilidade de 25% de ser do tipo O. São combinações possíveis, né, que podem existir, né, no cruzamento genético. A gente pode agrupar, como eu falei, esses antígenos que vão estar lá, os que são de açúcares, carboidratos, a gente vai ter do sistema BO, do sistema HR, secretor, LIOS, o P, né? Em relação, né, que são constituídos por proteínas,
A gente tem o sistema RH, o sistema MNS, sistema KID, DUF, né? E o DUF, geralmente, quando a gente fala de parasitologia, as pessoas sempre citam esse sistema DUF, que ele está correlacionado com a possibilidade do indivíduo se infectar ou não com o plasmódio, né? Indivíduos que têm que não tem essa proteína DUF, ele é mais resistente à infecção por o plasmódio. A gente vai ter também o sistema Diego, Kroner, né? Mas sendo os principais, né? Que a gente tem maior reatividade, maior importância para analisar no cruzamento, né? E na questão de doação e de suscitar e gerar resposta imunológica, é o sistema BO e o sistema RH, que é o que a gente mais estuda. Normalmente, né, em hematologia, o professor ele aprofunda nesses outros sistemas e fala da importância de cada um desses sistemas. Quando a gente fala em imunologia, os dois principais que a gente cita, né, e explora justamente por causa dessa geração de resposta imunológica é o ABO e o RH, que é o que a gente vai ver hoje. Então é mais ou menos assim como a gente vê. Aqui a membrana da hemácia, ela vai ter a camada de fosfolipídios, ela tem, então, ligada a essa camada de fosfolipídios, essas proteínas ou esses carboidratos com a conformação, ou seja, com a estrutura semelhante dentro dos grupos, né, com a estrutura, por exemplo, aqui da proteína DUF, tá? Ou, né, as proteínas, ou desculpa, os carboidratos do sistema BO, ou a presença ou ausência de proteína do sistema RH. E elas ficam lá na membrana e elas vão ter sua conformação, ou seja, sua estrutura, né, diferenciada. Por exemplo, as proteínas do sistema RH são proteínas transmembranares. São proteínas que vão estar indo de uma ponta a outra da membrana. Ou seja, ela vai estar na parte, pedaços dela tá na parte intracelular e outros pedaços na parte extracelular. O sistema BO, por sua vez, né, são carboidratos que ficam somente na parte extracelular da membrana plasmática. Então, normalmente, proteínas, né, os sistemas que são feitos por proteínas, eles vão atravessar a membrana, ou seja, eles são transmembranares, e os carboidratos, por sua vez, né, eles ficam mais na região externa de forma geral. Ok? Então, aqui eu tomei outro esquema, né, que sintetiza, né, a conformação desses antígenos, né, e as funções biológicas em cada um deles, né. Por exemplo, o sistema Diego, ele são proteínas importantes que vão estar lá sinalizando a hemácia e também são importantes no transporte, né. A proteína DUF, ela é importante porque é uma proteína que pode gerar tanto recepção de antígenos, isso acontece como, por exemplo, o plasmódio, seria um antígeno não benéfico, porque ele ia infectar a hemácia, mas também adesão a estruturas. Então, tanto a proteína DUF, MNS, né, o sistema Lewis, né, eles vão ter a função, eles não estão só lá de forma decorativa na hemácia, não. Cada uma ela vai ter uma função específica, né? Sistema Kell são sistemas enzimáticos e isso vai variar geneticamente se o indivíduo ele vai apresentar ou não essas proteínas ali, né? E não tendo uma determinada proteína, a gente vê que a função ela é um pouco redundante. Por exemplo, a gente tem várias proteínas transmembranares que têm a mesma função, né, de recepção e adesão. Então, na falta de uma, ou seja, o indivíduo não tem a presença daquela determinada, ou vai ter só um subtipo, porque também muitas delas vão ter subtipos, uma vai suprir a falta da outra, ok? De forma geral, né, a gente sabe que o indivíduo, quando se fala de sistema ABO,
ele pode ter o que a gente chama de anticorpos naturais. São anticorpos, né, que o indivíduo ele já vai ter formado contra determinados grupos de antígeno, mesmo que ele não tenha, né, contato prévio. Ou seja, se você é sistema, você é do sistema ABO, sua hemácia em relação ao sistema ABO, ela é do tipo A, naturalmente você já tem, né, anticorpos anti-B. Ou seja, não precisa você ter contato com hemácias do tipo B. No momento que você já tiver contato, você já tem aqueles anticorpos lá circulantes e vão reagir rapidamente, né, com as hemácias se você for transfundida, né, de forma inadequada. Ou seja, se for receber sangue do tipo B, tá? Já em relação ao sistema RH, a gente precisa de um contato inicial, né, um contato prévio. Isso, indivíduo RH negativo. Né? Quem é RH negativo, ele só vai gerar anticorpos anti-RH no momento que ele tem contato com o sangue RH positivo. Né? Lembrando que quando a gente fala de RH negativo, é um indivíduo que não tem a proteína do sistema RH. Quando a gente fala de RH positivo, é o indivíduo que tem essa proteína do sistema RH ali presente. Então, aprofundando e falando do sistema BO, né, ele foi descoberto, como eu falei, é um sistema bastante antigo, descoberto. As pessoas, quando souberam que tinha conexão com a genética, elas associavam a questão de paternidade, e ela foi descoberta em 1900, né, por um determinado pesquisador. Ela vai estar presente, né, na lágrima, ou desculpa, na membrana de diversos indivíduos e pode estar de forma solúvel em diferentes líquidos, né, como na saliva, no leite, na lágrima, na urina, e são produtos secundários do gene que a gente chama de gene ABO. E o indivíduo vai ter esse gene ABO, e aí o gene vai estar liberado para sintetizar, por exemplo, as estruturas do A, se ele for tipo A, estruturas do B, se ele for do tipo do B, e estrutura, né, do AB, quando ele for correlacionado com a estrutura do dos dois, tanto A quanto B, e quando ele não tem, né, liberado nenhum dos dois codificações, nem de A, nem de B, ele vai ser tipo O, certo? Essas quer dizer, proteínas não, né? Essas glicoproteínas, né? Esses carboidratos, na verdade, eles são produtos primários, né? São enzimas, né? Que são capazes de adicionar alguns carboidratos lá sobre essa estrutura inicial que tem lá na hemácia. Tá? A gente vai ter expressão desse gene ABO, como eu falei, vai depender da ação de alguns genes. O indivíduo vai ser A, B, né? Pode ser, como eu falei, de forma homozigota ou heterozigota, né? Sendo, se ele tiver o gene A e um outro anticorpo recessivo, ele vai continuar sendo A. Né? Por isso que pode estar se apresentando tanto de forma homozigota ou heterozigota. Quando a gente fala de homozigoto, significa que ele vai ter os dois genes semelhantes. Heterozigoto, ele vai ter um gene e o outro que não é semelhante, que é o recessivo, que significa dizer que, tendo o recessivo, né, ele não consegue sobrepor o dominante, e o dominante que vai ser aquele que a gente vai falar, né, que vai expressar o papel dele, no caso, se fosse o tipo A, né, ele seria, né, tipo A e não tipo O. Então, vou ter algumas estruturas, né, da cadeia precursora, a gente vai ter, né,
uma D-galactose, uma acetilglucosamina, que são estruturas, né, de carboidratos, formando, né, a base inicial para que venha, né, o carboidrato do tipo A, B, ou a ausência desse carboidrato sendo tipo O. Então, a estrutura H, né, vai ser uma frutose, tá? Depois, o que vai se acoplar a essa estrutura pode ser A, B, ou A e B, ou nenhuma, que vai ser do tipo O. Então, sintetizando o que eu estou falando, a gente vai ter aqui uma hemácia, essa estrutura de base, né, que vai ter essa galactose, essa frutose, essa N-acetilglucosamina, formando essa estrutura de carboidrato de forma externa ali, somente na hemácia. Depois vai ser adicionado ou não, né, se o indivíduo tiver de forma dominante o gene A, que codifica esse carboidrato do tipo A. Se for do tipo B, vai sintetizar o carboidrato com estrutura do tipo B, né, que é uma D-galactose. No caso do tipo A, é uma N-acetilgalactosamina, fazendo essa estrutura. E a do tipo, né, O vai ser a ausência dessa estrutura final, ou seja, ela só vai ter a estrutura de base, né, e que não vai gerar nenhuma função específica. E no indivíduo que tem tanto A quanto B, ele não vai sintetizar, ou ele vai sintetizar as duas possibilidades, tanto A, né, quanto B. Então, essa estrutura simplificada aqui, né, a gente tem o precursor, que vai ter esse antígeno H, que é semelhante a todos. Se o indivíduo for B, estrutura semelhante ao B, ali no final. Se for a estrutura aqui no final da A. Se tiverem os dois, né, tanto A e B, ele vai ter essas duas estruturas. E se for tipo O, ele só vai apresentar essa estrutura aqui. O indivíduo, né, se ele tiver contato, né, com essas proteínas, né, sendo de forma contrária, né, tipo A, tipo B, ele vai ter, né, a produção dos anticorpos, né, contra aquele fator que não é semelhante ao que ele, né, na verdade. Então, se o indivíduo ele é tipo B, ele vai ter anticorpos anti-A, ou seja, ele vai produzir, já vai ter de forma natural esses anti-A, então, ele sendo tipo B, ele nunca vai poder receber um sangue tipo A. Se o indivíduo for tipo A, ele vai ter anticorpos anti-B, então ele não poderá receber, né, sangue do tipo B, porque ele é tipo A, e aí vai ter essa reação, né? E na sua maioria vai ser da classe IgG, ou desculpa, IgM, pequena quantidade da classe IgG. Esses anticorpos anti-A e anti-B do grupo B, ou desculpa, do grupo O, ou seja, o indivíduo que é grupo O, ele vai sintetizar dois tipos de anticorpos, tanto anti-A quanto anti-B, por isso que ele não pode receber nenhum tipo sanguíneo que não seja o O, e eles, na sua maioria, vai ser do tipo IgG. Então, a reação ele é muito mais forte, mais duradoura e mais complexa. Então, quando eu falo do grupo A, né, o indivíduo que é grupo A, ele vai ter presente lá nas hemácias esse antígeno do grupo A, lembrando que é um antígeno de carboidrato, que pode ser uma alfa-acetilglucosamina, e
E do grupo B, e sendo que o anticorpo que vai ter lá no soro circulante desse indivíduo vai ser os anticorpos anti-B. Então, se eu sou grupo sanguíneo A, eu vou, então, apresentar, né, os anticorpos, né, anti-B. O indivíduo que é grupo sanguíneo B, ele vai apresentar, então, os antígenos da superfície da hemácia do tipo B e anticorpos circulantes lá no soro dele que vão reagir com tipo A. Se ele tem os dois carboidratos lá na membrana dele, tanto tipo A quanto tipo B, ele vai, então, né, apresentar tanto, né, a tipagem para A, né, quanto, né, a tipagem para B, e ele não vai ter nenhum dos anticorpos ali no soro dele. Por quê? Porque ele já tem esses dois carboidratos. Então, ele não vai reagir como nenhum dos dois estranhos. Né? Os dois vão ser algo comum para o sistema imunológico dele, então não gerando reação antígeno-anticorpo. Então, ele pode receber tanto A quanto B, né? Sem nenhum problema, porque ele não tem no soro dele nenhum desses anticorpos presentes. E o indivíduo do grupo sanguíneo O, né, ele não vai ter nenhum dos dois antígenos, nem A nem B, né, e ele vai, né, ter no soro dele os dois tipos de anticorpos, tanto o anti-A quanto o anti-B. Então, ele não vai, né, poder ter contato, né, com nenhum sangue, nem do tipo A, nem o sangue do tipo B. Professora Amanda? Oi, não foi só porque deu uma travada tá. aqui, não. Vamos lá, tá? E aí, quando eu falo de tipagem sanguínea, né, como é que a gente vai observar isso em relação às provas de aglutinação, tá? Isso somente o sistema BO. A gente vai ter, né, um reagente que vai ser o soro anti-A, né? Ou seja, já naquele componente vai ter os anticorpos anti-A. E o soro anti-B, né, que vai ser produzido, isso vai ter lá no frasquinho, onde a gente utiliza essa tipagem, a gente vai ter o anti-B. Vai pegar uma amostra do sangue daquele indivíduo, eu posso pegar a amostra de punção do dedo, furo o dedo e boto uma gotinha, né? Ou amostras, né, coletado em EDTA. Vou colocar para reagir com o soro anti-A e vou ver a presença de aglutinação. Então, aqui a gente lê a aglutinação e aqui a gente lê sem aglutinação. E aí, então, a gente observa no indivíduo que é tipo A, ele só vai ter aglutinação quando eu coloco em contato com o meu reagente, né? Isso aqui é um reagente que a gente compra, né? Que vai ter esse soro anti-A, e no momento que eu tenho contato com as hemácias tipo A, ele vai então aglutinar, e eu posso então dizer que aquele indivíduo ele é do tipo A, se ele só reagiu, né, com a hemácia do tipo A.
Se, por exemplo, né, nesse caso aqui, ele não reagiu com tipo B, eu consigo então fechar e dizer que aquele indivíduo ele realmente é tipo A. Em relação ao tipo B, a gente pode observar, né, que o indivíduo ele não reage com o anti-A, claro, ele não tem carboidratos de superfície do tipo A, então quando eu colocar o soro anti-A, não tem com que reaja ali. Em relação ao tipo B, né, se ele for do tipo B e eu tiver o soro anti-B, ele vai reagir e vai aglutinar. O indivíduo tem nos dois, né, os dois carboidratos ali na membrana. Quando eu colocar o anti-A, vai reagir. Quando eu colocar o anti-B, também vai reagir. A gente vendo, então, a positividade, essa reação, né, positiva nos dois. E no tipo O, ele não tem, né, nenhum dos dois antígenos ali presente. Deixa eu só mostrar aqui a vocês como é esses reagentes, né, já que a gente vai ver em aula prática ainda, tá? São esses frasquinhos que a gente compra, né? Anti-A, anti-B, anti-D. Esse aqui é para fator RH. Né? Como a gente ainda está falando só do sistema BO, então já vem aqui, a gente normalmente já é convencionado, vem em azul, líquido em azul, para não ter confusão. Quando tem somente aqui anticorpos anti-A, aqui anticorpos anti-B, pegou o sangue do indivíduo e pinga, né, esse anti-A, pinga o anti-B. E aí eu consigo ver e caracterizar quando aglutina ou não, para poder saber se ele vai ter lá na estrutura da hemácia dele o antígeno A ou o antígeno B. Tendo somente o A, reage só em A. Tendo somente o B, reage somente em B. Tendo os dois, reage nos dois. Não tem nem A nem B, como é na hemácia do tipo O, não vai reagir e a gente não vê aglutinação nem quando coloca com anti-A, nem quando coloca com anti-B. Ok? Certinho, gente? Ok. Em relação ao sistema RH, né, é somente uma única proteína, não são várias, né, subunidades, como acontece no sistema ABO, e a gente vai ter essa possibilidade, né, de ser positivo ou não. Essa proteína ela foi descoberta, né, quando foi inoculada nos macacos rhesus, por isso que a gente vai ter esse RH, né, a partir desses macacos que foi descoberta essa proteína, que existia essa proteína em relação às hemácias, né? O macaco rhesus, ele tem esse RH e o coelho não tinha e viu fortemente, né, essa reação, e o pesquisador ele observou que essa reação forte ela acontecia, né, justamente por causa dessa proteína do fator RH. Né? Elas são, como eu falei, transmembranar lá no início da aula, então ela vai de um lado a outro da membrana. E o indivíduo sendo RH positivo, a gente também pode chamar de D positivo, pois possui, né, os genes RHD e RHCE. E quando os indivíduos RH negativos, quase em sua totalidade, o RHD ele é deletado, portanto, né, não tendo D, ele geralmente indica a ausência de RHD, não sendo esse gene, né, recessivo. Uma coisa interessante, né, quando a gente fala do sistema RH, né, que muita gente não cita, a gente vai ter o RH positivo e o RH negativo, e o RH nulo, né, justamente vai ser o indivíduo que não tem nenhum dos dois RH, nem o RHD e nem o RHCE, tá?
E aí ele vai ser um sangue raríssimo, né, que a gente tem cerca de acho que 2% da população mundial que tem esse RH nulo, né? Nem tem, né, o gene recessivo, que é o RHCE, nem o dominante, que é o RHD. Então, ele estando fora, sendo nem positivo nem negativo, ele é RH nulo, tá? Então, ele não pode nem receber do que a gente chama de RH negativo, tá? Esse vai estar associado, né, ao citoesqueleto da membrana e um complexo que mantém a membrana íntegra no eritrócito. A estrutura morfológica dessa proteína vai indicar que pode, né, funcionar também como transportador, como a gente viu anteriormente. Então, a ausência desse gene RHD, ou seja, o gene que a gente falou, RHD ou RHCE, né, o indivíduo ele vai ter essa mutação e ele vai ter, né, a presença ou ausência desse gene, e o que vai codificar a presença ou não dessa proteína RHD. Por isso que a gente fala dos anticorpos anti-D, né? E não necessariamente o anticorpo anti-RH, né? Porque ele pode ter lá residual RH, como é no caso do negativo, mas não tem a parte D desse fator RH. Além disso, né, a quantidade dessa proteína D ali na membrana, nesses indivíduos RH positivo, ela pode estar em pequena quantidade, tá? E então, né, o indivíduo ele pode ser, né, um D normal, onde ele vai ter de 10.000 a 25.000, né, antígenos lá, então vai ter, né, só no hemácia, na membrana, de 10.000 a 25.000 proteínas do tipo D. O indivíduo que é D fraco, ele vai ter em torno de 64 a 5.000, então baixíssima essa quantidade. Então pode acontecer no momento da antipagem sanguínea eu falar que esse indivíduo ele é fator RH negativo. O que é que isso pode ser prejudicial? Se eu for utilizar esse sangue desse indivíduo como fator RH negativo, usá-lo numa pessoa que é fator RH negativo, e isso vai ser extremamente prejudicial, porque ele vai desenvolver uma síndrome hemolítica ali. Ele vai ter uma alta reatividade, porque, na verdade, aquele sangue que eu doei, ele era de um indivíduo D positivo, mesmo que um D fraco, como pode, né, acontecer. Por isso que a gente tem que ter, né, certeza da liberação da quantificação de fator RH. Não somente, né, não reagiu ali naquela tipagem simples, que é essa que a gente faz aqui, né, tipagem simples, a gente tem que fazer a BO em tubo, lavar a hemácia para poder ter certeza do fator RH e ter certeza que aquele fator RH realmente é negativo e não o que a gente chama de D fraco, que vai ser um indivíduo que tem a proteína D, que é então fator RH positivo, mas ele vai reagir pouquinho porque a quantidade de antígenos que tem são baixas. Então a gente tem que ter esses cuidados, certo? Tranquilo, entender essa parte de fator RH, essa diferença de ter o D ou não, de ser positivo ou não, e também nessa questão do indivíduo que também pode ser RH nulo. Amanda?
Oi. Tá ok? Oi, alguém falou Amanda e fechou o microfone. Vocês entenderam essas conexões? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Sim. Professora, a senhora poderia explicar mais uma vez? Pronto, tá? Vamos lá. Geneticamente falando, tá? A gente vai ter 2 genes, tá? O gene, né, que vai codificar a parte D da nossa proteína RH, tá? E o gene híbrido, que é aqui a parte que vai poder, né, codificar só a parte inicial dessa codificação da proteína. Tá? O indivíduo que ele é RH negativo, que é o que a gente quantifica, o RH negativo, tá? É o indivíduo que vai ter essa presença desse gene e vai ter a presença da proteína, então vai ser o indivíduo RH positivo. Já o negativo, ele pode ter o gene, né, mas ele não vai conseguir codificar a proteína. Então, é o que a gente chama de RH negativo. Mas ele vai ter essa região, né, que é semelhante desse fator RH. Tá? Então, RH positivo tem a proteína D, né, e tem a região comum dos dois RHs. O RH negativo, ele não tem a proteína D, mas vai ter, né, a região comum. Isso são os dois que normalmente a gente qualifica, positivo ou negativo. Tem a proteína D, positivo. Não tem a proteína D, negativo. Entendi. Certo? Aí eu falei uma coisa a mais que nem muita gente cita, que é uma coisa extremamente interessante, que é a questão do indivíduo que a gente chama de RH nulo, ou seja, ele nem vai ter a proteína D e nem vai ter essa região comum, né, que aí é um sangue extremamente raro, cerca de 1% da população, ele é RH nulo, ou as pessoas chamam de sangue dourado, né, que é um indivíduo que só vai receber mais exclusivamente, ele nem pode receber do que é fator RH negativo, ele só pode receber de quem é RH nulo, então é extremamente raro, né, esse tipo de pessoas na população, e raro também para ele conseguir um sangue, né, desse tipo, que é RH nulo, né, que é bem interessante, tá? E o que eu falei em relação ao D fraco, né, que é justamente os indivíduos que têm, sim, a proteína D, que é fator RH positivo, mas a quantidade que tem lá na membrana dele, da hemácia, dessa proteína, né, em números, é muito baixa. E na nossa tipagem, a reação ela pode ser fraquinha e a gente qualificar aquilo ali como RH negativo. E isso é extremamente prejudicial, a gente qualificar aquilo como RH negativo, justamente porque o indivíduo ele pode ser, então, considerado como um doador negativo, pega o sangue daquele indivíduo, doa, mas, na verdade, ele é positivo, e quem recebeu, que é realmente negativo, vai ter uma reação forte e vai ter uma reação hemolítica e vai trazer prejuízos e não benefícios àquele paciente, certo? Então esse que deu negativo é por falta de vitamina D, professora? Aí por estar com baixa vitamina D, pode dar esse falso? Não tem nada a ver com vitamina D, não. Ah. O D, o que eu estou falando é a proteína D que fica na membrana da hemácia, tá? Não tem correlação com vitamina D. Outra da vitamina. Não tem nada a ver com vitamina, não. A questão é da quantidade de proteínas que tem lá na superfície da hemácia dele, que é baixa, e aí a gente tem o que chama de D fraco. A quantidade dessa proteína Que é uma D própria deficiência baixa. do organismo da pessoa, né? Isso, ele só não quantificou em grandes quantidades a proteína, mas ele tem, né? É diferente do fator RH negativo, que a quantidade de proteína D é 0, entendeu?
Aqui não é zero no DFRACO. O DFRACO ele tem entre 66 e 5 mil regiões que tem essa proteína. No indivíduo que é RH negativo, é zero, não tem nenhuma lá, tá? Sim. Então, como eu falei, indivíduos com esse fenótipo não produzem anti-D. Caso recebam hemácias, né, do tipo D normal, para ele não tem problema nenhum, né, se ele receber fator RH negativo, né? Obviamente, mas eles, sendo doadores, né, podem sim gerar prejuízo para outros indivíduos. Então, é muito cuidado com o DFRACO quando vocês forem liberar laudo, né, de fator RH, vocês têm que realmente ter certeza que aquele RH realmente é negativo e que não é um DFRACO. Aí eu preciso ter mais cuidados quando deu na minha tipagem sanguínea RH positivo? Não, positivo é positivo, ele não vai trazer prejuízo a ninguém futuramente, não vai ser prejudicado, porque se ele receber sangue do tipo negativo, não tem nenhum prejuízo, pelo contrário, né? Então, não tem grandes problemas. Mas indivíduos que falem. Se for D fraco, professora, precisa ser colocado, tipo assim, uma observação, que é um D fraco, essas coisas? Isso. Tem que botar. Vai botar DU fraco, né? O que a gente chama. E aí aquele indivíduo, ele sabe que se no momento, por exemplo, cirúrgico que ele for, ou então for fazer a doação, e no outro local, né, de falar que ele é negativo, ele pode apresentar e dizer assim, não, na verdade eu sou D fraco, você pode refazer, né, a tipagem para ter certeza que eu sou RH positivo e não negativo, na verdade. Ok? Ok. O indivíduo que vai reagir com esses antígenos D, do tipo D, essa proteína do tipo D, pode acontecer no que a gente chama de aloimunização por transfusão sanguínea ou na gestação, isso pode acontecer, tá? A mãe é fator RH negativo e o bebê fator RH positivo, pode ter essa reação, né? E esses anticorpos anti-D, eles são importantes porque eles vão gerar a doença hemolítica do recém-nascido, tá? E também gerar doenças clinicamente significativas, como, por exemplo, a anemia hemolítica, né? E eles são, em sua maioria, da classe IgG, né? A reação ideal para a gente poder fazer, temperatura ideal são 37 graus. Normalmente as reações que a gente faz, tipo, avaliações de diferentes anticorpos, por ELISA, por imunofluorescências, etc. E uma vez formada, eles vão persistir lá por vários anos ou para o resto da vida do indivíduo. Então, o indivíduo que teve reatividade com D, ele vai, então, reagir por vários anos e não pode ter contato porque vai desenvolver anemia hemolítica. E aí, falando desse tipo de aloimunização, a gente vai ter, por exemplo, né, nas indivíduas, né, que tem esse fator RH negativo e o bebê fator RH positivo. A gente pode observar, né, que a mãe aqui, fator RH negativo, na primeira gravidez, o filho é fator RH positivo, tem um parto normal, né, ou então um parto onde vai ter contato com o sangue do bebê. Aqui, tendo contato, né, com o sangue do bebê, entrou em contato com as hemácias, ela começa a produzir anticorpos anti-RH. Reage com esses anticorpos, né, ou produzindo esses anticorpos, e numa segunda gravidez, isso pode trazer vários problemas para o bebê. Lembrando que, né, os anticorpos que são produzidos, né, antifator RH, anti-D, ele é do tipo IgG, e a gente já aprendeu que o anticorpo que consegue atravessar a placenta é da classe IgG. Então, por isso que a gente vai ter reatividade, né, da mãe para o bebê a partir do sistema RH e não ver isso no sistema BO, por exemplo, porque os anticorpos que normalmente são produzidos no sistema BO, como eu falei, é do tipo IgM e eles não atravessam a placenta. Então, eles vão atravessar a placenta e vão começar a atacar as hemácias do bebezinho, né, e gerar várias lesões, né,
Dependendo da fase da gravidez, aquilo ali pode gerar um aborto espontâneo ou lesões mais significativas lá no bebê, né? Então, anemia grave, icterícia, né? Hepatosplenomegalia, né? Pode ter diferentes prejuízos nesse bebê, né? Que vai ter essa síndrome sendo gerada a partir desse contato. Né? Qual é a prevenção disso? É no momento que pós-parto, que a mãe é fator RH negativo e o filho é fator RH positivo, ela vai ter que bloquear essa autoimunização, então ela bloqueia, né? Usa um anti-D que vai bloquear os antígenos das hemácias do bebê, não deixando, então, que haja uma resposta imunológica sendo gerada, não deixa formar, então, esses anticorpos anti-RH e também tentativa de bloquear esses anticorpos anti-RH também, que inicialmente são produzidos, e não deixar se montar uma resposta de memória, e aí ela vai ter poder ter uma segunda gravidez em paz. No momento que não for interrompida essa reação, na segunda gravidez, ela corre sérios riscos, né, de o bebê dela nascer e ter uma anemia hemolítica grave, ok? Aí, só lembrando, o teste que a gente faz essa avaliação, tá? De anemia hemolítica é o teste de Combis, né? Onde a gente pode quantificar se as hemácias elas já estão ali ligadinhas, né? Se tem anticorpos ligados à superfície das hemácias. Então, a gente coleta o sangue do indivíduo, separa o sangue lá, o sangue vai ter que ser coletado em EDTA, justamente porque é o anticoagulante que a gente preserva as hemácias. Faço a lavagem para tirar, né, os anticorpos livres e conjugo com o soro de Combis. Quem é esse soro de Combis? Ele vai ser um reagente que vai ser uma imunoglobulina que se liga a outra imunoglobulina, né? E somente a imunoglobulina do tipo G humana. E a gente faz, então, né, a junção das hemácias com esse soro de Combis, que é anti-IgG humana. E, então, vou avaliar se houve, né, aglutinação e precipitação lá no tubo. E se houve, né, essa aglutinação com precipitação, a gente sabe que, então, existem hemácias que estão ligadas, né, a anticorpos humanos, então aquele indivíduo está passando por uma anemia autoimune, uma anemia hemolítica, porque existem anticorpos que têm, hemácias que têm ligados a ela, né, anticorpos, ok? Isso é o Combis direto. O Combis indireto, né, é o Combis que a gente faz a avaliação, né, onde a gente pode ver reação cruzada entre hemácia de um indivíduo e o soro do outro. Se eu quero ver, por exemplo, ver reatividade cruzada entre o doador e o receptor, né, seja de sangue ou então o doador e o receptor de alguns órgãos, a gente pode fazer essa avaliação, tá? Então, a gente vai ter aqui no soro, né, do indivíduo, se ele tiver imunoglobulinas, né, que vai reagir com as hemácias, a gente vai pegar, então, do doador, as hemácias dele, então, pego o soro do receptor, ou seja, de quem vai receber o sangue ou os órgãos, e vou pegar as hemácias de quem vai doar. Coloco junto. Se tiver anticorpos né, estruturas das hemácias do doador, ele então vai reagir. Reagindo, a gente vê, né, vai haver então essa ligação de anticorpos, né, à estrutura das hemácias. E um terceiro passo, a gente vai conjugar com o soro de Combis, tá? Que é a mesma coisa desse passo aqui do Combis direto. Vou, então, colocar o soro de Combis, havendo essa reação dos anticorpos do receptor com as hemácias do doador, vai, então, ter essa reação aqui,
Com o soro de Combs, eu vejo, então, uma reação de aglutinação presente, né? E aí eu sei que esse indivíduo aqui não pode receber o sangue desse indivíduo aqui, porque existe uma reatividade cruzada entre, né, as amostras dos dois, e no momento que ele for receber, né, vai ter uma reação hemolítica ali presente. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo.